pensou em aprender ciências sociais jogando? Um aluno da UFC teve essa ideia e desenvolveu um jogo de tabuleiro com a proposta de levar conhecimentos da área para alunos de escolas públicas. Nuti Pereira foi conhecer a iniciativa. Basta olhar para os lados e perceber o quanto somos distintos uns dos outros. As diferenças de classe, trabalho e educação são visíveis. Enquanto alguns recorrem ao consumo de bens e serviços, outros permanecem numa situação de pobreza. Essa relação de poder e privilégio foi estudada por um dos principais pensadores do século XX, o sociólogo francês Pierre Bourdieu. Segundo ele, as divisões entre grupos sociais nascem de uma distribuição desigual de recursos e poderes. Uma das principais contribuições de Bourdieu foi a noção de capital, não entendido apenas em seu sentido financeiro. Existe, por exemplo, o capital cultural, que é a diversidade de saberes e conhecimentos que nos diferenciam. Há também o capital simbólico, o capital social. Em resumo, Bourdieu defende a ideia de que a diferença dos grupos sociais é o resultado da diversidade de capitais acumulados. Foi pensando em facilitar o aprendizado desse e de outros conceitos que este estudante da UFC teve a ideia de criar um jogo de tabuleiro. Em lutas simbólicas, o jogador assume personalidades que buscam reconhecimento social, representado pelas cartas de capitais simbólicos. Por meio delas, são avaliados os graus de nobreza, distinção e honraria do participante. Vence a disputa quem acumular o maior número de capitais simbólicos. O que a gente tentou fazer, nesse jogo foi uma espécie de tradução de uma teoria, de algo que está ali nos livros, de um modo às vezes bem mais difícil, bem mais complexo. Aí a gente tentou fazer uma tradução, utilizando um diálogo meio intersemiótico mesmo, de trazer essa ideia da discussão do livro para o jogo. Então, o Lutas Simbólicas é uma tentativa disso, de trazer um primeiro encontro entre as pessoas e essa reflexão desse autor. A ideia surgiu em 2011, durante o Festival de Cultura Japonesa. Até chegar à versão atual, o jogo passou por melhorias pensadas em grupo. Daniel se juntou a outros amigos e o resultado foi um modelo com 200 cartas, que pode ser jogado com até 6 participantes. O grupo não pensou apenas em como aplicar a teoria de Bourdieu, mas também na forma como o design do jogo iria refletir os pensamentos do pesquisador. A gente se preocupou em trazer os elementos que são colocados na teoria do Pierre Bourdieu para o jogador de uma forma simples e direta. Então a gente resumiu os capitais em 3 de acordo com a teoria: o capital cultural, social e o econômico. Para isso a gente fez o estudo das formas e das cores para trazer para o jogador de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais clara e simples. O design ele sempre está relacionado com melhoras sociais, dentro da sociedade. Eu acho que o papel realmente é esse, do design, é criar novas maneiras de agir, graficamente ou não, através de sistemas, criar novas maneiras de agir. Um financiamento coletivo na internet busca arrecadar dinheiro para a produção de 200 unidades do jogo. O grupo tem o objetivo de levar a iniciativa para a rede pública de ensino e auxiliar o aprendizado de conceitos no campo das ciências sociais. As doações podem ser realizadas até o dia 22 de abril.